A pobre garota tinha apenas os R$ 5 para um encontro às cegas. O CEO, pai solitário na mesa ao lado, observou-a e pagou o jantar inteiro. O restaurante fervilhava com um murmúrio tranquilo de jantares de dia de semana, música suave tocando, copos tilintando suavemente, talheres batendo. A luz das velas de porcelana tremulava do centro de cada mesa, projetando sombras quentes contra as cabines de madeira escura e toalhas de linho azul marinho. Não era um lugar de 5 estrelas, mas era o mais bonito que Hayley já tinha estado em um encontro. Ela entrou hesitante, o sino acima da porta tocando como se anunciasse sua chegada um pouco alto demais. Suas mãos alisaram os lados do vestido, uma peça vintage cor de pérola, justo na cintura, o tecido começando a se desfiar nas bordas. Tinha pertencido à sua mãe. Ela só o tinha usado uma vez antes, anos atrás, em sua formatura da faculdade. Hoje à noite parecia armadura e esperança ao mesmo tempo. Ela tinha cacheado o cabelo loiro naquela tarde em seu minúsculo apartamento, aplicando um pouco de maquiagem que mal tinha dinheiro para comprar. Seus lábios usavam um rosa suave. Seus nervos, no entanto, não usavam disfarce. A anfitriã se aproximou com um sorriso educado. "Reserva para Hayley", disse ela, a voz mais firme do que se sentia. "Por aqui." Ela seguiu a mulher até uma pequena mesa perto da janela. A luz acima dela brilhava suavemente. Parecia que estava esperando algo acontecer. Hayley sentou-se com cuidado, sua bolsa apertada no colo, os joelhos próximos sob a mesa. Ela olhou uma vez para o horário. 10h45. Ela estava 15 minutos adiantada. Bom, ela precisava de tempo para respirar. Talvez, só talvez, desta vez fosse diferente. Ela observou o salão, fingindo olhar casualmente, mas seus olhos pousavam na entrada a cada poucos segundos. Ela o tinha conhecido em um aplicativo de namoro. Aaron. Ele parecia gentil, atencioso, não insistente. Suas mensagens eram curtas, mas doces. Quando ele sugeriu este lugar, ela hesitou no início, depois disse sim. Levou meses para ela dizer sim para alguém. Anos, se fosse honesta consigo mesma. Em uma mesa não muito longe da dela, um homem em um terno cinza chumbo mexia um copo de uísque. Sua postura estava relaxada, mas seus olhos não. Ethan Blake acabara de sair de uma longa reunião, uma de muitas ultimamente, mas a tensão de seu dia não o havia seguido para este momento. Em vez disso, seu olhar pousou na jovem mulher perto da janela. Ela havia entrado com tanta esperança e um pouco de tremor. Algo nela lhe lembrava o passado, de quando ele costumava acreditar que as coisas poderiam começar com um olhar através de uma mesa. 15 minutos se passaram, depois 30. Hayley mudou de posição em seu assento. Ela verificou o telefone novamente. Nenhuma mensagem. Ela rolou até a última que ele havia enviado, no início daquela tarde. "Mal posso esperar para te ver hoje à noite." Ela sorriu para ela novamente, como se tentasse lembrar a si mesma que havia sido real. Às 19h15, ela enviou uma mensagem rápida. "Oi, estou aqui. Só dando um alô." Ainda nada. Ela esperou. Olhou para cima cada vez que alguém entrava. Tentou não mexer demais em seu guardanapo. Às 19h30, ela ligou. Tocou uma vez. Caixa postal. Um garçom se aproximou suavemente de sua mesa. "Senhorita, gostaria de pedir algo. Estamos começando a encher." Hayley piscou. Eu estou, na verdade, esperando por alguém. Só mais um pouco." O garçom assentiu e se afastou. Hayley abriu sua pequena bolsa. Dentro havia uma nota de $5 dobrada. Seu fundo de emergência. Se ela fosse honesta, não tinha planejado pedir muito. Talvez um chá, se ela realmente precisasse. Mas ela esperava que o homem chegasse e oferecesse para compartilhar uma refeição. Ela esperava algo mais do que isso. Seu telefone vibrou. Uma mensagem. Ela abriu. "Uau, você realmente foi. Estava só brincando com você. Desculpe, mas você não é realmente meu tipo. Não vale o Uber." Outra mensagem chegou logo em seguida. "Você parece legal, mas sério, você pensou que eu realmente viria." A tela embaralhou. Ela piscou forte, forçando para trás a dor. Seu maxilar apertou. Ela podia sentir as pessoas ao seu redor, casais rindo, garçons se movendo, copos tilintando, mas tudo virou estática. Seus dedos se enrolaram em seu guardanapo. Ela se recusou a chorar. Não aqui. Ethan, ainda sentado por perto, captou o momento em que ela colocou o telefone para baixo. Ele não tinha ouvido as palavras, mas tinha visto o suficiente.
Ele viu a cor desaparecer de seu rosto. Viu a maneira como ela endireitou a espinha, como se fosse a única coisa que a sustentava. E viu a familiaridade em tudo isso, porque uma vez, há muito tempo, ele também esperou, não por uma garota aparecer, mas por alguém que acreditasse que ele era suficiente. Hayley ficou imóvel por um longo momento, os dedos tremendo em torno do guardanapo no colo. Seu rosto estava pálido, seus olhos secos, mas vidrados. Havia uma tensão em sua postura que dizia que ela queria desaparecer, se dobrar pequena o suficiente para escorregar pelas rachaduras no chão de ladrilhos. Ethan observou da mesa ao lado sem dizer nada. Ele não tinha pretendido ficar após o jantar, mas algo sobre a garota perto da janela o havia atraído. Desde o momento em que ela chegou, havia um olhar específico em seus olhos, algo entre coragem e medo. E agora só havia a dor silenciosa da decepção, espalhada por seu rosto como uma contusão. Ele viu a maneira como ela mudou ligeiramente em seu assento, pressionando a mão suavemente contra o estômago. Ela estava com fome. Não apenas emocionalmente, mas literalmente com fome. Ela tinha bebido água, nenhuma comida. Seus olhos se voltaram para a estação dos garçons, como se calculando quanto tempo ela poderia ficar lá, antes que alguém pedisse para ela sair. Ela alcançou seu casaco, lentamente, como se cada movimento pesasse mais do que deveria. Ela se levantou. Sua bolsa já estava em sua mão, e ela se virou em direção à porta com passos hesitantes. Assim que ela se moveu, um garçom apareceu ao lado dela com um prato na mão. Um prato de macarrão quente e fragrante e um copo de limonada com gás. "Com licença, senhorita", disse o garçom com um sorriso. "Seu pedido?" Hayley piscou confusa. Eu não pedi nada. Foi pago", disse o garçom. "Alguém pediu isso para você e sua conta foi coberta." Hayley parou, as sobrancelhas franzidas enquanto ela olhava ao redor, incerta. Seu primeiro instinto foi medo. Era algum tipo de brincadeira? Outra crueldade? Então uma voz veio de logo atrás dela, calma e baixa. "Não é caridade", disse Ethan. "É um lembrete. Você merece comer mesmo que o mundo tente dizer o contrário." Hayley se virou assustada. Ethan estava de pé, uma mão descansando casualmente nas costas de sua cadeira. Sua expressão era ilegível, exceto pela suave honestidade em seus olhos. Ele não estava sorrindo para impressionar. Ele não estava com pena dela. Ele simplesmente a via. Ele puxou a cadeira na frente dela, sem esperar por um convite, e sentou-se. Por um momento, nenhum deles falou. Então, suavemente, ele disse: "Cuide do seu estômago antes de tentar cuidar do coração de alguém else." Hayley sentou-se lentamente, os olhos arregalados. Não era a frase que ela esperava. Não era uma cantada. Não era um insulto. Era verdade. Ninguém nunca tinha dito algo tão gentilmente e atingido tão profundamente. Ela olhou para a comida. Suas mãos permaneceram no colo. "Você não precisava fazer isso." "Sei", respondeu ele. O silêncio se estendeu entre eles, mas não foi estranho. Foi honesto. Hayley olhou para ele novamente. Ele parecia caro. O tipo de homem que ela nunca esperaria sentar-se voluntariamente na frente dela. O terno dele parecia sob medida, seu relógio discreto, mas claramente de alta qualidade. Mas seu rosto estava calmo, curioso e gentil. Ela limpou a garganta. "Você não me conhece." "Verdade", disse Ethan, "mas vi o suficiente." Ela hesitou. "E o que exatamente você viu?" Ele inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, voz baixa. "Alguém que apareceu. Alguém que esperou. Alguém que esperou mais tempo do que deveria. Mas não porque estava desesperada, porque ela acreditava que isso ainda importa." Sua garganta apertou. Ninguém nunca tinha colocado dessa forma. As pessoas sempre lhe disseram que ela era ingênua, de coração mole, esperançosa demais para seu próprio bem. Mas este estranho, este homem com olhos gentis, a havia chamado de corajosa sem usar a palavra. Ela finalmente levantou seu garfo e deu uma garfada. A comida estava quente, real, e era a primeira refeição adequada que ela tinha tido em dias. Ethan a observou por um segundo. Depois recostou-se em sua cadeira. "Não pretendia interferir", disse ele. "Mas você me lembrou de alguém que eu costumava ser." Hayley olhou para cima. "E quem é esse?" Ele sorriu fracamente. Um cara que pensava que precisava ser outra coisa para valer a pena aparecer. Os olhos dela se suavizaram. Algo não dito passou entre eles. Uma pequena centelha de compreensão, de reconhecimento.
Ela ainda se sentia pequena, ainda se sentia fora do lugar. Mas de alguma forma, com ele sentado ali, não com pena dela, não zombando dela, parecia que ela tinha permissão para existir naquela mesa. Para comer, para respirar, para ser vista. Hayley ficou imóvel muito depois que o jantar terminou. O prato à sua frente estava vazio, mas o peso em seu peito permaneceu cheio, cheio de coisas que ela não tinha dito e não sabia como. Quando Ethan se levantou para ir embora, ele simplesmente deslizou um pequeno cartão pela mesa sem pressão ou expectativa. Venho aqui muitas vezes, para café, não para companhia. Ela olhou para ele, os olhos ainda um pouco guardados. Ele deu um pequeno aceno, mais de compreensão do que de despedida, e foi embora. Uma semana passou. Aulas, trabalho, turnos na biblioteca, estudos noturnos. Hayley tentou afastar a noite de sua mente, mas as palavras dele persistiram. Não apenas as que ele disse em voz alta, mas as que ele não disse. Ela não esperava que ele a visse com tanta clareza, e ainda mais que respondesse com bondade, sem pedir nada em troca. Foi uma tranquila manhã de quinta-feira, quando ela entrou em uma aconchegante cafeteria, escondida entre a biblioteca da faculdade comunitária e a livraria. Era o tipo de lugar que ela frequentava apenas quando seu orçamento permitia, geralmente para um café preto simples e o Wi-Fi gratuito. Ela estava mexendo com sua carteira de moedas desgastada no balcão quando uma voz familiar atingiu seus ouvidos. Faz isso também, disse Ethan ao barista. Ela parece alguém que pode precisar de leite de aveia hoje. Hayley se virou, surpresa em vê-lo sentado no canto, laptop aberto, mangas arregaçadas, o mesmo sorriso calmo no rosto. Você se lembrou do meu nome, disse ela suavemente, enquanto se sentava com a xícara que ele lhe entregou. Lembrei da sua coragem, respondeu ele. O nome foi a parte fácil. Ela piscou, insegura sobre como responder, mas as palavras aqueceram algo pequeno e cansado dentro dela. Eles ficaram em um silêncio confortável. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas, desenhando suaves riscos dourados através da mesa. O cheiro do ar era de canela e grãos torrados. Era o tipo de espaço que convidava à conversa, mas apenas se viesse naturalmente. Você trabalha por aqui? Ela perguntou eventualmente. Ele assentiu. Às vezes. Este lugar fica perto de um de nossos parceiros de pesquisa de produtos. Hayley deu um sorriso educado, insegura sobre o que mais dizer. Ethan recostou-se ligeiramente. Sabe, eu estraguei completamente nossa última campanha. Tentamos promover uma nova linha de lanches para crianças pequenas, e o slogan acabou soando como se estivéssemos promovendo chiclete para bebês. Não foi nosso momento mais orgulhoso. Hayley soltou uma pequena e genuína risada. Ele continuou compartilhando como uma influenciadora de alimentos os ridicularizou online, completa com um meme que se tornou viral. Ele contou não com arrogância ou autodepreciação, mas com o tipo de humor que vem de alguém que aprendeu não levar o fracasso para o lado pessoal. Hayley relaxou. Nenhuma piedade, nenhuma pergunta sobre seu passado, nenhum comentário estranho sobre aquele jantar. Apenas um homem compartilhando uma história. Não como um CEO, apenas como uma pessoa. Ela sorveu seu café. Aquele slogan soa como algo que meu professor de anatomia odiaria. Ele sorriu. Poderia usar alguém como você no departamento de redação. Ela levantou uma sobrancelha. Sou uma estudante de enfermagem quebrada, não uma especialista em branding. Exatamente, disse ele. Você entende as pessoas melhor do que os marqueteiros. Eles conversaram por um tempo sobre preferências de café, sobre lanches infantis estranhos, sobre como ela uma vez tentou cortar sua própria franja com tesouras de segurança. A leveza disso a surpreendeu quando ela se levantou para ir embora. Ela esperava que ele dissesse algo para prolongar o momento, mas ele apenas sorriu, assentiu e a deixou ir. Nenhuma pressão, nenhum convite, apenas respeito. E enquanto ela se afastava, Hayley percebeu que estava sorrindo novamente. Não porque alguém a tinha resgatado, mas porque alguém a tinha ouvido e lembrado e rido com ela. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha compartilhado uma mesa, não por desespero, mas por escolha. E talvez, só talvez, isso fizesse toda a diferença. A sala de conferências era modesta, mas cuidadosamente arrumada, com cadeiras brancas dobráveis voltadas para uma tela onde slides coloridos mostravam legumes de desenho animado e crianças sorridentes.
Uma longa mesa no fundo oferecia potes de frutas, amostras de granola e smoothies embalados, todos rotulados com o nome da empresa, Blaine Organics. Hayley sentou-se na terceira fila, bloco de notas no colo, caneta pronta. Ela usava sua blusa de scrubs azul claro, sob um cardigan simples, o cabelo puxado para trás em um coque baixo. Ao seu redor sentavam-se mães jovens, alguns pediatras e alguns estudantes de nutrição curiosos. Não era frequente ela ter a oportunidade de assistir a eventos como este. Geralmente ela não podia pagar o tempo ou as taxas de inscrição, mas Ethan tinha enviado uma mensagem para ela uma semana antes com um convite pessoal e uma taxa isenta. Pensei que isso poderia alinhar com seus estudos. Sem pressão. Então ela foi. O apresentador introduziu a nutrição na primeira infância, segurança alimentar e conscientização sobre alérgenos em produtos comprados em loja. Conforme os slides continuavam, Hayley levantou a mão 2 vezes, uma vez para perguntar sobre os níveis de conservantes em lanches para crianças pequenas, e uma vez para apontar uma discrepância no sistema de rotulagem de alergênicos. Ambas as vezes o apresentador pausou surpreso. Ótima pergunta, disse ele após a segunda, e uma observação realmente perspicaz. Ethan, em pé perto do fundo em um blazer azul marinho, observava em silêncio. Ele tinha visto muitos estagiários ambiciosos, funcionários afiados e especialistas confiantes. Mas havia algo raro na voz de Hayley. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Ela simplesmente se importava. Ela fazia perguntas como alguém que um dia estaria em uma posição de salvar uma vida por causa delas. Após a oficina, enquanto outros se agrupavam em torno da mesa de lanches ou entregavam currículos, Hayley saiu discretamente, indo em direção à biblioteca mais adiante na rua. Ela amava esta biblioteca. Era quente, escondida entre 2 edifícios de escritórios, e tinha uma sala de estudo silenciosa com vista para um pequeno jardim. Ela sempre pensou que parecia um lugar secreto para pessoas que estavam tentando crescer, assim como as plantas do lado de fora. Ela não esperava ver Ethan lá, mas quando empurrou a porta de vidro, lá estava ele, em pé perto do canto de leitura infantil, segurando a mão de uma pequena menina em um vestido de malha amarelo. Hayley piscou. Ethan olhou para cima e sorriu. "Oi", disse ele suavemente, mudando a pequena menina para trás dele. "Você não tinha certeza que te veria aqui. Só vim devolver alguns livros", respondeu ela, segurando a pequena pilha em seus braços. Seus olhos desviaram para a criança que agora espiava de trás das pernas de Ethan. "Esta é Lily", disse ele suavemente. "Minha filha." As sobrancelhas de Hayley se levantaram ligeiramente. A voz de Ethan mudou, mais suave, mais cuidadosa. "Ela tem 3 anos. Um pouco tímida no início." Hayley agachou-se ligeiramente, oferecendo um pequeno sorriso. "Oi, Lily." A menina olhou para cima, hesitante. Então lentamente deu um passo à frente, sua pequena mão alcançando para tocar a barra do cardigan de Hayley. "Ela é bonita", disse Lily para ninguém em particular. Hayley riu. "Você é muito bonita também." Houve uma pausa, então Lily se inclinou perto, cheirou o ar perto do ombro de Hayley e sussurrou. "Ela cheira como mamãe." O ar ficou parado. A expressão de Ethan congelou. Sua respiração prendeu-se, apenas um pouco, o tipo de silêncio que rachava com memória. Hayley ficou imóvel, insegura, o peso das palavras da criança afundando-se no espaço entre elas. Ela olhou para Ethan. Seu rosto era ilegível, mas suas mãos segurando o pequeno ombro de Lily estavam tremendo. Hayley ajoelhou-se novamente ao nível da criança. Sua voz era gentil, cuidadosa. "Bem", disse ela suavemente, "esse é um grande elogio. Sua mamãe deve ter cheirado a bondade." Lily assentiu solenemente. Ethan olhou para longe, seu maxilar apertando-se ligeiramente. Ele piscou 2 vezes, depois limpou a garganta. "Ok, doce de abóbora", murmurou ele. "Vamos escolher um livro." Lily correu em direção aos livros de imagens. Ethan ficou para trás por um momento, os olhos ainda um pouco desfocados. Ele se virou para Hayley. "Ela faleceu há 2 anos", disse ele quietamente. Lily geralmente não diz isso. Hayley assentiu, entendendo mais do que podia colocar em palavras. Crianças lembram mais com o coração do que com a cabeça. Ele olhou para ela, então realmente olhou, e pela primeira vez, algo em seu olhar não estava guardado, apenas aberto. Tudo começou com momentos compartilhados, que nunca se sentiram como obrigações.
Hayley parava no escritório de Ethan uma vez por semana, às vezes apenas para entregar documentos recém-anotados de sua última pesquisa sobre nutrição infantil. Outras vezes, ela ficava um pouco mais tomando chá no canto enquanto ele revisava slides para uma apresentação de produto iminente. Ela tinha uma maneira de pegar inconsistências, de fazer o tipo de perguntas que mães reais um dia fariam sobre os rótulos. Ethan apreciava sua perspicácia mais do que a maioria dos consultores que ele já contratara. Mas não era apenas trabalho. Era sua presença, quieta, atenciosa, nunca exigente, que fazia aqueles momentos persistirem. Nas terças e quintas-feiras, quando sua babá tinha aula ou emergências, Ethan chamava Hayley, não como último recurso, mas porque Lily parecia responder a ela de uma forma que suavizava as arestas de sua rotina. Hayley a buscava na creche, trançava seu cabelo antes de dormir e sempre lia 2 livros. Nunca 1, nunca 3. Tornou-se algo não dito, mas familiar. Hayley nunca perguntou a Ethan sobre seu passado e ele nunca pressionou sobre o dela. Não havia confissões de sentimentos, nenhum gesto romântico grandioso. Mas quando ela ria, ele se pegava observando por muito tempo. E quando ele ficava acordado até tarde trabalhando, às vezes redigia uma mensagem apenas para contar algo bobo que Lily tinha dito, mas a apagava antes de enviar. Era frágil e real. Então, uma noite, a linha entre ajuda e algo mais se tornou turva. Lily tinha febre baixa. Ethan tinha ficado em casa do trabalho, equilibrando chamadas de Zoom com termômetros e sopa morna. Às 16 horas ele estava exausto. Às 16h30, Hayley apareceu com uma pequena bolsa de lona e uma batida suave na porta. "Você não parecia bem no telefone", disse ela simplesmente. Ele a deixou entrar. A casa cheirava vagamente a limão e remédio. Lily estava deitada no sofá sob um cobertor fino, as bochas ruborizadas. Ela abriu os olhos quando Hayley se aproximou e alcançou sem palavras. Hayley sentou-se ao lado dela, passou uma mão fresca pela testa, depois tirou algo de sua bolsa. Uma toalha macia embebida em compressa de ervas, envolta em papel cera, para mantê-la fresca. Ela costumava amar isso. "No hospital", disse Hayley. "Um pouco de lavanda ajuda a cabeça e o coração." Ethan observou enquanto ela pressionava a toalha suavemente contra a testa de Lily. Lily soltou um suspiro suave e fechou os olhos. Minutos passaram. Hayley cantarolou sob sua respiração a mais suave das canções de ninar. Então ela começou a cantar, tão baixo que poderia ser confundido apenas com respiração. Ethan paralisou. Ele conhecia aquela música. Ele não a ouvia há quase 3 anos. Era a canção de ninar, que sua esposa costumava cantarolar quando Lily ainda era pequena o suficiente para dormir em sua cama. Depois de um pesadelo, uma melodia suave de uma música folk alterada com letras sem sentido e uma linha que sempre fazia Lily rir. "A lua usa meias quando está frio à noite." Hayley cantou palavra por palavra. Os joelhos de Ethan cederam ligeiramente e ele afundou-se na poltrona atrás dela, a respiração rasa. Ele não interrompeu. Ele não se moveu, mas as lágrimas vieram incontroláveis e súbitas. Anos de se conter, de manter tudo arrumado e gerenciável. A voz de Hayley tremeu por meio segundo quando ela notou, mas ela continuou cantando. Quando a música terminou, ela olhou por cima do ombro. Ethan estava sentado com o rosto nas mãos em silêncio. "Eu não sabia", ela sussurrou. Ele balançou a cabeça. "Você não poderia saber." Uma longa pausa se estendeu entre eles. "Ela costumava cantar isso todas as noites", disse ele roucamente. "Eu pensei que Lily tivesse esquecido." Hayley olhou para baixo para a menininha, que agora dormia pacificamente em seu colo. "Crianças não esquecem o amor", disse ela. "Elas apenas esperam para ouvir novamente." Ele assentiu lentamente. Nenhuma declaração, nenhuma confissão. Mas quando Hayley gentilmente colocou um cobertor sobre as pernas de Lily e encostou a cabeça nas costas do sofá, Ethan não se moveu. Eles ficaram assim por muito tempo. Um homem, uma mulher e uma criança dormindo, sem nomear o que estavam se tornando. Mas já estava lá, não separados mais, apenas quietamente se tornando um. A carta chegou em um envelope simples, com o nome da comissão de bolsa impresso elegantemente na parte superior. Hayley encarou-o por um bom 5 minutos antes de rasgá-lo com as mãos trêmulas. Ela leu a primeira linha uma vez, depois novamente.
depois uma terceira vez antes de soltar uma respiração que ela não percebeu que estava prendendo. Bolsa integral, programa de 1 ano, especialização em pediatria fora do estado. Era tudo pelo que ela tinha trabalhado. Tudo que ela tinha esperado silenciosamente, em noites quando o mundo parecia pesado demais e o futuro muito distante. Mas em vez de êxtase, seu peito apertou-se porque significava partir. Partir do calor tranquilo da cozinha de Ethan, partir das histórias de dormir de Lily, partir do ritmo estranho e constante de algo que parecia quase uma vida. Ela esperou 3 dias antes de contar a ele. Eles estavam no parque, Lily perseguindo bolhas de sabão enquanto Hayley sentava-se ao lado de Ethan no banco, a carta dobrada cuidadosamente no bolso do casaco. "Consegui a bolsa", disse ela suavemente. Ethan se virou para ela, sobrancelhas levantadas. Sorriso. "Imediato, Hayley. Isso é incrível." Ela assentiu, olhos fixos no chão. "É no Oregon. Começa em agosto, 1 ano." O vento sibilou através das árvores, espalhando folhas douradas por seus pés. Ethan ficou quieto por um momento. Então ele disse, "Você deveria ir." Os olhos dela se arregalaram surpresa. "Você acha?" Ele assentiu. "Você mereceu. Mas e se..." Ela engoliu. "E se você pensar que estou apenas saindo, quando as coisas estão ficando boas? Como se eu tivesse usado você para a estabilidade, e agora estou indo embora." O rosto de Ethan suavizou. Ele balançou a cabeça lentamente. "Amar alguém", disse ele, "não significa segurá-la. Significa não cortar suas asas." As palavras aterrissaram mais profundamente do que ela esperava. Elas se acomodaram em lugares dentro dela que ainda temiam o abandono. Ainda acreditavam que ela tinha que provar seu valor ficando. Hayley piscou rápido. Depois se virou observando Lily perseguir uma bolha que flutuava fora de alcance. Ela partiu no início de agosto. Na noite antes de seu voo, Ethan a convidou ela e Lily para jantar em sua casa. Eles comeram macarrão à luz de velas. Lily insistiu e fez uma corrente de papel dos dias até você voltar. Um elo para cada semana. Quando era hora de ir, Hayley ajoelhou-se para se despedir de Lily. Mas antes que ela pudesse falar, Lily jogou os braços em torno de seu pescoço e sussurrou, "Você não está indo longe. Papai diz que corações não se importam com distância." Hayley fechou os olhos puxando a menininha mais perto. Era o tipo de despedida que ela nunca tinha tido antes. Uma sem culpa, sem medo, apenas amor. Ela olhou para Ethan, que estava em pé perto da porta, mãos nos bolsos, olhos ilegíveis mais quentes. Nenhuma promessa, nenhum "espere por mim." Apenas um entendimento silencioso de que algo real poderia sobreviver ao espaço entre. Que o amor, em sua forma mais verdadeira, não exige proximidade. Hayley chorou naquela noite, não porque estava sendo deixada para trás, mas porque, pela primeira vez, ela estava sendo libertada sem ser desapontada. O hospital comunitário parecia quase exatamente o mesmo. Paredes estéreis, monitores suaves bipando, enfermeiras com sapatos sensatos correndo entre pacientes. Mas algo sobre entrar desta vez parecia totalmente diferente. Hayley ficou em pé na entrada da equipe, segurando seu novo crachá. Seu jaleco branco recém-passado, enfermeira registrada, estava impresso sob seu nome em negrito. Ela tinha conseguido. Depois de 1 ano de cursos exaustivos, turnos noturnos, e sentindo falta de casa mais do que ela jamais esperava, ela estava de volta, mais forte, mais firme, e mais certa de quem ela era do que nunca antes. A manhã passou em um turbilhão de apresentações, papelada e pegando-no com rostos familiares de seus dias de estagiária. Pouco antes do almoço, uma enfermeira lhe entregou um elegante envelope branco. "Há um evento esta tarde. Você está convidada", disse ela com um piscar de olhos. O convite era simples, elegante, lançamento de produto, sua primeira colher. Uma celebração de nutrição, dignidade e segundas chances. Jardim na cobertura Blake Nutrition, cama-se R$15. Ela soube instantaneamente quem era. Exatamente às R$15, Hayley saiu do elevador no jardim da cobertura. Um espaço arejado com ervas floridas, luzes penduradas e fileiras de cadeiras brancas. Uma longa mesa no centro exibia embalagens coloridas pastel, cada caixa marcada com a mesma escrita suave. Sua primeira colher, para as mulheres que ficaram com fome para alimentar a esperança. Hayley parou em seus trilhos. Sua garganta apertou-se enquanto ela olhava para o design. Era sutil,
Mas a silhueta do lado da caixa, uma mulher acariciando uma criança perto, uma colher em sua outra mão, era inconfusivelmente familiar. Redan estava em pé perto do pódio, falando para uma pequena multidão de investidores, funcionários e imprensa. Sua voz era calma, focada, mas quando seus olhos encontraram os dela através do jardim da cobertura, os cantos de sua boca levantaram-se ligeiramente. Ele terminou seu discurso, apertou algumas mãos, depois caminhou diretamente em direção a ela. Não tinha certeza que você viria, disse ele. Não tinha certeza que você ainda se lembraria de mim, respondeu ela suavemente. Impossível, disse ele, olhos quentes. Eles ficaram por um momento em silêncio, o barulho do evento desvanecendo-se em segundo plano. Então, lentamente, Ethan meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Ele não se ajoelhou. Ele não falou em grandes declarações. Ele simplesmente a abriu, revelando um anel delicado com uma única e discreta pedra. Não quero te salvar, disse ele quietamente. Quero ficar. Se você me deixar. Hayley encarou o anel, depois a Ethan, seu rosto mais velho do que quando se conheceram. Olhos ainda carregando o peso de seu passado, mas agora suavizados por algo mais. Ela não chorou. Ela não tremeu. Ela simplesmente assentiu, não porque estava sobrecarregada, não porque parecia um conto de fadas, mas porque pela primeira vez em sua vida ela estava escolhendo o amor não por necessidade ou medo, mas de um lugar de paz. Um lugar onde duas pessoas, cada uma quebrada à sua maneira, tinham se tornado inteiras o suficiente para ficar lado a lado. E desta vez nenhum deles estava fugindo. O zumbido suave da conversa, o tilintar dos copos e o cheiro de pão de alecrim enchiam o mesmo restaurante de médio porte onde não muito tempo atrás Hayley tinha sentado sozinha, nervosa, esperançosa e invisível. Mas hoje à noite tudo era diferente. Ela entrou de mãos dadas com Ethan, seus dedos entrelaçados naturalmente, confortavelmente. Lily trotava logo à frente deles em seu vestidinho azul marinho, seus rabos de cavalo pulando a cada passo. A anfitriã saudou-os calorosamente e levou-os a uma mesa de canto familiar, exceto que desta vez havia 3 cadeiras. Ethan puxou uma para Hayley, depois ajudou Lily na sua. Nenhuma separação, nenhuma observação silenciosa de longe, apenas uma mesa compartilhada. Hayley olhou em volta do espaço. A mesma iluminação suave, a mesma madeira polida, até o mesmo garçom que uma vez gentilmente perguntou se ela gostaria de pedir. Era surreal. Ethan entregou-lhe o cardápio com um sorriso brincalhão. Peça tudo o que quiser, disse ele. Hoje nós comemos. Para a garota que esperou 45 minutos e ainda acreditou que alguém apareceria. Hayley soltou uma risada suave, mas seus olhos brilharam. Ela olhou para o cardápio, depois de volta para ele. Você se lembra de tudo. Eu me lembro de você, disse ele simplesmente. Nesse momento, Lily meteu a mão em sua pequena mochila e tirou um papel dobrado. Ela o espalhou orgulhosamente na mesa. Era um desenho a lápis de cera. Uma pequena casa com uma porta amarela, um sol com um rosto sorridente e 3 figuras de palito em uma mesa de jantar. Uma com cabelo loiro comprido, uma alta com óculos e uma pequena com sapatos roxos. Somos nós, disse Lily. E aquilo é espaguete porque a mamãe Hayley gosta de espaguete. A respiração de Hayley prendeu-se. Ela alcançou através da mesa e tocou suavemente o papel, os dedos tremendo ligeiramente. Você desenhou isso hoje? Perguntou ela. Lily assentiu. Na pré-escola, a professora disse para desenhar nossa coisa favorita. Eu escolhi o jantar com você e o papai. Ethan olhou para baixo para sua filha, depois através para Hayley. Nenhuma palavra era necessária. A simplicidade do momento dizia tudo. A luz das velas tremulava. Risadas de outra mesa ondulavam passando. Um garçom colocou pão quente e água, sem interromper a intimidade do que se desenrolava. Hayley encarou as 2 pessoas à sua frente, o homem que uma vez pagou silenciosamente por seu jantar, sem uma palavra, e a menininha que a via não como uma estranha, mas como lar. Ela alcançou seu copo de água, respirou fundo e sussurrou. Não alto, não dramaticamente, mas com o tipo de certeza tranquila que só vem após sobreviver à tempestade. Você nunca se atrasou, disse ela, olhos trancados com os de Ethan. Eu só precisava acreditar o suficiente para esperar. Ethan não respondeu imediatamente. Ele alcançou sua mão através da mesa.
Entrelaçou seus dedos com os dela e assentiu. Lá fora do restaurante, a noite tinha se instalado, mas dentro, em uma pequena mesa com 3 cadeiras, algo tinha começado. Não um resgate, não um conto de fadas. Apenas 3 pessoas, uma mesa e um futuro construído no simples e tranquilo milagre de aparecer. Se esta história emocionou você, não se esqueça de apoiar histórias que comovem a alma clicando no botão de hype e inscrevendo-se em nosso canal. Cada visualização, cada curtida, cada compartilhamento nos ajuda a trazer mais histórias como esta. A garota que esperou 45 minutos, porque lá fora, alguém ainda está esperando para ser visto, para ser ouvido, para ser amado. Ative as notificações para nunca perder a próxima história que pode mudar tudo. Obrigado por assistir. E lembre-se, o amor sempre encontra seu caminho para aqueles que acreditam.